É, torcedor vascaíno, como é bom! Ontem o Vasco não venceu, mas convenceu no estádio Newton Santos, não apenas vencendo, mas goleando o Fluminense pelo placar de 4-2. Uma vitória que faz, como o técnico Ramon Reu Dias já havia feito contra o Bahia lá em Salvador. É para o torcedor bater na mesa e dizer: o Vasco não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, iremos falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Porque sim, torcedor, o Vasco não cai. Com esse futebol que mostra, com o elenco que tem e com Ramon Reu Dias na beirada de campo, dificilmente o Vasco será batido no restante dessa temporada. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras notícias, muitas outras palavras iremos trazer aqui a vocês neste vídeo bastante movimentado e, é claro, cheio de alegria nesse domingo de manhã. Porém, antes de começar rapidinho, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, se você tá aqui e ainda não é um inscrito do canal, tá brincando, né? O Vasco ontem venceu o Fluminense, ontem teve festa no Newton Santos, quinta-feira tem festa em São Januário, você não vai perder tempo. Vem agora aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal e principalmente ative o seu sininho de notificação. É essencial você ativar o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Ao lado da palavra inscrever-se tem um sininho, você aperte nele e aperte na notificação todas, para que todos os nossos vídeos sejam notificados a você. Além disso, é claro, também não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Vascão venceu e você vai dar essa moral pro nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar, é claro, antes de falar sobre a camisa ontem, o terceiro uniforme do Vasco da Gama, que não teria data melhor para ser lançada que será nessa partida contra o próprio Fluminense. Falar sobre a torcida do Vasco. Eu quero começar aqui falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Porque ontem o Vasco entrou em campo. Ontem o Vasco de Ramon Reu Dias não venceu, como a gente trouxe no início do vídeo, convenceu. O Vasco ontem jogou um futebol, eu não tenho vergonha de dizer. O Vasco ontem, tecnicamente, taticamente, não foi um clube brilhante. O Vasco amassou o Fluminense no Newton Santos ontem? Não. O Vasco não amassou o Fluminense. O Vasco teve momentos em que foi superior e o Fluminense teve momentos em que foi superior. O torcedor vascaíno que conseguiu assistir o jogo de uma maneira coerente, conseguiu observar que o Fluminense, quando o Vasco fez o terceiro gol, estava muito mais perto de chegar ao gol do que o próprio Vasco da Gama. Porém, por um erro defensivo do adversário, o Vasco conseguiu, com o Gabriel Peck, abrir o terceiro, logo em seguida fazer o quarto e conquistar a vitória. Mas foi um jogo taticamente muito equilibrado. O Vasco não foi muito superior ao seu rival. Mas o que ontem sobrou para o Vasco da Gama não foi o lado técnico, foi o lado de vontade, foi o lado de raça, foi o lado de suor, foi realmente a entrega do Vasco da Gama. E isso que é bom de se ver, é a entrega que o Vasco hoje deixa dentro do campo, deixa dentro do gramado. Algo que a gente não via nesse 2023 com o Maurício Barbieri, algo que a gente não via nesse 2023 com o William Batista. Então hoje, além do Vasco ser um time rico taticamente, o Vasco hoje é um time que se entrega. E olha, torcedor, me desculpe, o Vasco entregando e o Vasco conseguindo ter um trabalho tático que hoje é notável, vai ser difícil de bater o Vasco da Gama. O Vasco hoje está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ah, Lucas, ainda estamos na 18ª colocação. Torcedor, quando o Ramon Reu Dias pegou o Vasco da Gama, o Vasco tinha apenas 10 pontos conquistados, com uma vitória no Campeonato Brasileiro, aliás, muito menos que 10. O Vasco tinha apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, se não me engano tinha 9 pontos conquistados e estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco com o Ramon Reu Dias tem o quarto melhor aproveitamento do retorno, é o quarto colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, tendo 2 vitórias contra Atlético Mineiro e contra Fluminense, e além disso, o Vasco tem um empate contra a Bahia na Arena Fonte Nova e uma derrota para o Palmeiras, onde foi prejudicado. Se não fosse por isso, o Vasco poderia ser até o líder do retorno com relação à pontuação. O Vasco hoje entrega. O Vasco hoje tem 20 pontos e está a 5 pontos de distância apenas do Goiás, que é o primeiro time fora da zona e com um jogo a menos. E olha, torcedor, quinta-feira se preparem, porque quinta-feira o São Januário, o Caldeirão, vai pulsar. O que vai ficar São Januário na quinta-feira será uma grande loucura, pensando pelo lado positivo. E olha, torcedor vascaíno,
não podemos deixar de comparar o Vasco que ontem entrou em campo contra o Fluminense e o Vasco que entrou em campo lá em março contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. E eu trouxe aqui números a vocês, para vocês não acharem que eu tô maluco. O Vasco no dia 6 de maio de 2023 enfrentou o Fluminense no Maracanã. O Vasco abriu o placar, com o gol do Pedro Raul ao 1 minuto do primeiro tempo, logo no início, num erro, uma saída de bola do Fluminense. E o Vasco acabou levando o gol aos 10 minutos do segundo tempo, com o mesmo Lima, que marcou um gol ontem no estádio Newton Santos. O Vasco terminou o jogo empatado. O Vasco não perdeu para o Fluminense. Mas sabe qual foi a grande diferença do Vasco lá de maio, do primeiro turno, e o Vasco de ontem, do segundo turno? O Vasco ontem jogou como Vasco da Gama. O Vasco ontem enfrentou o adversário que tem o seu técnico, o da seleção brasileira. O Vasco ontem enfrentou um adversário que é o semifinalista da Copa Conmebol Libertadores. O Vasco ontem enfrentou um adversário que tem o melhor, no mínimo, um dos 3 melhores futebols hoje do nosso país. É difícil hoje ver um time que joga de uma maneira mais encantadora do que o Fluminense. Sabe o que o Vasco fez? Sabe o que Ramon Reu Dias fez? Olhou pro Fluminense e falou: caguei. Caguei. Vamos partir pra cima. Vamos jogar. É Vasco. Sabe o que o Vasco em maio havia feito? Ficou com medo. O Vasco, eu puxei aqui as estatísticas para trazer a vocês. Em maio, terminou a partida com 20% de posse de bola. Maurício Barbieri fez com que o Vasco em maio terminasse um clássico contra o Fluminense com 20% de posse de bola, enquanto o Fluminense com 80%. O Fluminense em maio terminou a partida com 23 finalizações no gol e o Vasco com 8. Pelo amor de Deus, isso não é clássico. O Vasco foi engolido pelo mesmo Fluminense em maio e ontem o Vasco goleou. Então calma aí. Por quê? Por que tanta diferença? Porque o Vasco, é claro, com hoje alguns reforços, olhou para um adversário em maio com medo e ontem encarou. Fica a dúvida, ou aliás, fica a certeza, porque hoje temos um técnico na beirada de campo que sabe o que é Vasco da Gama, que passa pro elenco o que é Vasco. Eu não vou falar que é um técnico de verdade, para não ser tão, Ramon Reu Dias, puxa desse elenco melhor. E ontem, o Vasco terminou a partida contra o Fluminense, com pouca posse, mas com 9 finalizações, enquanto o Fluminense com 19. Mas o Vasco sendo, muito mais efetivo, brilhante taticamente, jogando de igual para igual. Esse é o Vasco. E olha, como eu falei, com esse time, não é para mirar apenas uma saída da zona de rebaixamento. É para mirar mais, é para mirar o topo. E torcedor vascaíno, não tinha data melhor para ter a estreia desse terceiro uniforme do que senão o Fluminense. Não sei se todos sabem, mas ontem o Vasco estreou o seu terceiro uniforme. Esse terceiro uniforme é uma homenagem aos 100 anos dos Camisas Negras. Os Camisas Negras foi o primeiro grande time do Vasco da Gama, o primeiro grande elenco do Vasco. O Vasco em 1923 formou um time formado por operários, por negros, por pessoas pobres da cidade do Rio de Janeiro, e esse elenco, que apenas o Vasco tinha, negado por Flamengo, Fluminense e Botafogo, chegou na Liga do Futebol Carioca e conquistou o título em 1923. Um elenco de negro, pobres e operários vencia brancos no Campeonato Carioca. O primeiro grande time do Vasco, que no ano seguinte, em 1924, foi excluído da Liga Carioca. Essa é a história. A gente não está criando contos, foi a história. E ontem o Vasco, com o uniforme do primeiro time que há 100 anos atrás batia Fluminense, Botafogo e Flamengo, e jogou na cara com esse mesmo uniforme, ganhando pelo placar de 4-2 um rival que não vencia há 4 anos. O Vasco ontem mostrou com o mesmo uniforme dos Camisas Negras contra um clube que sempre teve a sua tradição voltada para o racismo. Não é conto, é a história. E vencemos, e convencemos. E olha, o Vasco não cai, torcedor. Não é dúvida, é realidade. Com o time que temos hoje, com a sinergia que está havendo entre arquibancada e torcedor, o Vasco não cai. E quem falou sobre isso, não podia deixar de ser, foi Ramon Reu Dias. Após o apito final, na entrevista coletiva, o técnico argentino fez questão de dar as suas palavras e falar sobre a sensação de uma vitória contra o Fluminense e a sua expectativa para o jogo dessa próxima quinta-feira. Tem que haver mais suspensão
de nuestro estadio, de nuestra cancha. Tenemos que alentar, tenemos que ayudar, pero no tiene que haber ningún accidente, ningún tipo de accidente para que nos vuelvan a suspender la cancha. Eso no. Tenemos que tener un comportamiento correcto, alentar al equipo, como lo están haciendo. Son protagonistas ellos, los jugadores. Estamos haciendo un gran sacrificio y queremos continuar. Pero que no haya accidente, que no haya nada, ningún tipo de cosa para que nos tengas que suspender y que nosotros podamos jugar en nuestra cancha, que es lo que queremos. Yo he venido muchas veces a Vasco con la Libertadores, a nivel internacional, y siempre es muy difícil jugar en la cancha de Vasco. Por eso nosotros queremos jugar en nuestra cancha, ser protagonista en esta cancha, e ojalá lo podamos seguir haciendo. Então, torcedor vascaíno, o Vasco não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não falo isso da boca para fora, eu não falo isso com incerteza, muito pelo contrário, eu falo isso com convicção. O Vasco não cai. O Vasco enfrentará na próxima quinta o Coritiba em São Januário. Depois de enfrentar o Coritiba, o Vasco enfrentará o América Mineiro numa rodada que está atrasada. Ou seja, o Vasco será, ao lado de Cruzeiro e Grêmio, ou aliás, Corinthians e Grêmio, os únicos times que não ainda disputaram essa rodada do primeiro turno. O Vasco poderá sair da zona nessa partida contra o América Mineiro pela rodada atrasada. Após enfrentar o América, pega Santos na Vila Belmiro sem público. E após enfrentar o Santos, pega São Paulo dentro de casa novamente, São Januário. Uma sequência importantíssima. Mas agora eu quero falar, porque eu não posso sair desse vídeo sem falar. E eu peço, por favor, eu não quero noticiar, eu não quero informar, eu quero convocar, eu quero pedir, eu quero implorar, parem, torcedor vascaíno, parem. Ontem quem estava no Newton Santos viu o que aconteceu no setor norte. Viu o que aconteceu no setor norte. E eu não ia falar aqui no meu vídeo, tanto que no pós-jogo de ontem eu tentei costurar as palavras. Eu tentei colocar entre panos. Mas eu não posso deixar de falar. Parem, torcedor. Eu não sei o que aconteceu. Não tenho a mínima noção do que estava acontecendo. Quem fez deve ter os seus motivos. Mas parem. É por um bem maior. É pelo Vasco, torcedor. Hoje, o Judiciário do Rio de Janeiro está de olho aberto para o Vasco da Gama. Atento a qualquer erro, a qualquer objeto que caia dentro do gramado, a qualquer confusão que aconteça nas arquibancadas para fechar novamente São Januário. Então, parem! Parem de briga entre si. Parem de confusão nas arquibancadas pela própria torcida do Vasco. Já acabou. Isso já deu, cara. A gente fica quase 3, 4 meses sem a nossa casa para acontecer o que está acontecendo. Então é um pedido aqui angustiante, desesperador e preocupante. Vamos parar. Vamos pensar mais no Vasco. O Vasco precisa ser mais pensado até por nós, torcedores vascaínos. É a Barreira. É São Januário. Não é X, não é Y. Eu não sei o que aconteceu. E eu não quero sinceramente saber. Mas não é camisa que coloca no corpo. Não é uma identidade, é a cruz de malta, é o Vasco. Vamos pensar mais nisso, porque eu fico preocupado. É uma preocupação minha, eu estou tentando aqui entre linhas. Quem estava no Newton Santos sabe. E é fundamental, porque no momento que houve esse pequeno deslize, cara, clima de funeral. Um clima de funeral. Aconteceu o que acabou acontecendo e foi um clima de funeral. Porque, meu amigo, é uma simbiose. É uma simbiose. A gente sempre ouviu aquela frase, né? O Vasco não é um clube que tem uma torcida. É uma torcida que tem um clube. É uma torcida que tem um time. Então, meu amigo, a partir do momento que a torcida não tá ligada, a simbiose não dá certo. E aí vai tudo por água abaixo. Então, de verdade, parem por um bem maior que é o Vasco. E quinta-feira vamos juntos. Quinta-feira vamos fazer história. Quinta-feira vamos fazer uma das mais lindas festas já vistas em São Januário. Eu tenho certeza que quinta-feira será um dia que vai ficar marcado no coração do torcedor vascaíno, como a retomada, o retorno à nossa casa, o retorno à Barreira do Vasco, o retorno a São Januário. Quinta-feira não é um jogo para derrota, não é um jogo para empate. Há muito tempo que eu não vou a um jogo e penso que o Vasco vai vencer. Há muito tempo que eu não vou com a segurança que eu estarei indo quinta-feira.
Quinta-feira, eu posso estar zicando? Posso. Mas quinta-feira eu tenho a convicção de que o Vasco vencerá o Coritiba em São Januário. Não tenho dúvida que o Vasco vai vencer o Coritiba em São Januário. Retorno da Barreira, um time que joga, um time que empolga, um time que vence e um time que não cai. Esse é o Vasco do torcedor, esse é o Vasco de Ramon Arreu Dias e esse é o Vasco que hoje mostra um grande futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem dera, né? Se tudo isso que estivesse acontecendo hoje estivesse já desde o primeiro turno. Mas enfim, ainda dá. Hoje temos 20. O Vasco não cai com 25. Ou seja, torcedor vascaíno, o Vasco precisa ir de mais 8 vitórias. 8 vitórias livra o Vasco da Série B do Campeonato Brasileiro. E como eu falei, volto a cravar. O Vasco não cai. Esse foi o Acorda Vascão, torcedor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Ajude o nosso canal. É pelo Vasco. Bora e saudações vascaínas.